mais uma noite e pedir à espiritualidade que possa envolver realmente a cada um de nós, porque nós vamos tratar de um assunto que à primeira vista pode parecer um pouco teórico, um pouco formal, mas na verdade o objetivo não é trazer formalismo, o objetivo é tocar o coração de cada um de nós que estamos aqui na noite de hoje, para que a gente possa fazer aquilo que esperam de nós, fazer aquilo pelo qual nós chegamos aqui no planeta Terra, reencarnamos com um objetivo, com um propósito. Então eu espero que Emmanuel, porque não sou eu, quem estará falando na noite de hoje, todos os textos aqui são textos do Emmanuel. Espero que ele consiga, de fato, tocar o coração, despertar a consciência de cada um para a importância da valorização do nosso tempo aqui na Terra, da oportunidade que nos foi dada. Então, o objetivo é esse. A gente vai tratar do tema educação. Um subtítulo da lição é Construindo uma Mentalidade Cristã. Esse texto, ele está no primeiro livro que Emmanuel ditou para Chico Xavier. É um livro de 1937. Então, esse texto, ele começa com esse título. Ele está falando de educação, da necessidade de nós educarmos o nosso espírito. Então, ele coloca nesse primeiro texto, nesse primeiro livro dele, qual seria o objetivo de todo o trabalho que ele ia desenvolver com Chico Xavier. Eu tive contato com esse texto há pouco tempo. Eu estava assistindo a palestra de um amigo e ele falou desse tema e foi uma experiência assim que me tocou profundamente. Eu terminei de ouvir, eu estava ouvindo essa palestra online e fui na mesma hora buscar o livro na internet para ler essa passagem, porque ele falou de uma forma que eu falei, será que o Emmanuel escreveu isso mesmo? E realmente, com todas as palavras, Emmanuel tinha escrito de uma forma muito clara, e eu espero passar essa clareza para vocês também. Pode passar. Antes da gente entrar no texto, eu queria deixar uns questionamentos para que cada um possa pensar. Será que se a gente pegasse a fortuna dos maiores bilionários do planeta e dividisse de forma que todos nós tivéssemos uma condição de existência digna, com o mínimo necessário, será que dessa forma os problemas do mundo terminariam? Eu já vi um monte de gente balançando a cabeça aqui dizendo que não. Pode dar um enter aí. Será que, se isso acontecesse, a missão do Evangelho estaria cumprida no mundo? Também não. Poderíamos nos considerar espíritos redimidos? Também não. Então, garantir uma condição de vida digna não é o suficiente para que a gente atinja o objetivo do Evangelho. O programa de Jesus é mais abrangente que isso. Isso é um dos aspectos, Você garantir a justiça, Você garantir um tratamento de uma maneira fraternal, existindo paz entre as relações. Isso é um dos aspectos, mas não é o único. Por quê? Se a gente pega e faz isso hoje, sem educar a criatura, o que vai acontecer? E Kardec já fala isso. Kardec deixa isso claro. Nós, enquanto seres orgulhosos, a gente se acha melhor do que o outro. Nós carregamos ainda dentro da gente uma parcela de orgulho. E a gente se achando melhor, a gente acha que merece um pouquinho mais que o outro. Eu me esforço mais, eu sou melhor, assim, eu me dedico, então eu mereço ter um pouquinho além daquilo que o meu outro irmão
eu mereço me destacar um pouquinho mais. Então esse é o nosso pensamento. E isso aí é sinal do nosso egoísmo, que a gente ainda carrega. O nosso interesse pessoal diz que a gente precisa desse pouquinho a mais. Então, o que é o projeto? O projeto é a gente acabar com esses 3 tópicos: orgulho, egoísmo e interesse pessoal. E para isso acontecer, a gente precisa praticamente desconstruir tudo o que a gente veio construindo em uma base errada até hoje e construir novamente. No mundo? Não. Dentro da gente. Dentro de cada um de nós. Pode passar, por favor. Emmanuel vem dizer no início do texto que todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de se processar sobre a base do Evangelho. E aí a gente pode perguntar como? Ele nos responde: pela educação. Então, para que a gente consiga atingir esse fim de garantir uma vida digna para cada um, de garantir uma paz na nossa consciência, de garantir a oportunidade de evoluirmos aqui na Terra, a gente precisa primeiro basear as nossas reformas sociais no Evangelho de Jesus. Então, primeiro, a gente tem que conhecer. Porque se a gente não conhece, como que ele vai servir de base? Quando a gente vai construir alguma coisa, a gente precisa saber se o material que a gente está utilizando vai aguentar. Quem projetou esse telhado, ele pesquisou para saber se essa madeira, essa quantidade de madeira, ia suportar o peso das telhas em cima. Pesquisou para saber se as estruturas, a parede, as colunas, iriam suportar o peso do telhado. Então a gente tem que conhecer o material que nós estamos utilizando para construir alguma coisa. E se a gente vai construir alguma coisa nas bases do Evangelho, a gente precisa conhecer o Evangelho. Será que o que nós conhecemos hoje do Evangelho nos permite construir alguma coisa com segurança? Porque antes da gente atacar as obras de construção externa, construindo casas espíritas, creches, orfanatos, hospitais, etc., antes da gente partir para isso, a gente tem que ter um preparo. Porque quem está na frente dessas obras sabe a dificuldade que é, os ataques que sofre, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Quando a gente começa a fazer uma construção e aquilo ali começa a ganhar forma, começa a dar resultado positivo, existem os ataques espirituais e às vezes os ataques dos próprios companheiros. A desconfiança, que às vezes achando que ele está levando alguma vantagem, que ele está trapaceando. Então existe, e você tem que lidar com a calúnia, você tem que lidar com os olhares de desconfiança do outro, com as críticas. E se você não tem um Evangelho como base da sua conduta, como base daquela forma de responder a esses ataques, provavelmente você vai cair nessas dificuldades. Então, por isso a importância da gente construir primeiro as bases dentro da gente, para depois começar o trabalho externo, a construção externa. Porque se a gente não tem uma base firme e segura, das duas uma. Ou a gente sucumbe com as críticas, com as desavenças, ou a gente desiste, porque não tem ainda firme o propósito e a perseverança. Pode passar. Ele continua assim: a humanidade atinge atualmente as cumeadas, os cumes de um dos mais importantes ciclos evolutivos. O que nós estamos atingindo agora? A gente saiu de um período muito turbulento, que foi a Idade Média.
a gente entrou na Idade Moderna, a gente agora tem acesso ao Evangelho, porque durante séculos as pessoas não tinham o Evangelho em casa. Aquilo era exclusividade do clero. Tanto que Eurípides Barçanufo foi ter contato com uma Bíblia já na idade mais madura, porque era amigo de um padre que lhe ofereceu de presente para que ele pudesse ler. Porque na época ele ainda era católico, muito praticante ali, né, muito atuante, gostava de estudar. Mas nós passamos aí, durante séculos e séculos, tendo contato com o Evangelho, somente na interpretação, muitas vezes equivocada, daqueles que estavam à frente das religiões. Então a população ficou um pouco apartada do conhecimento, do contato com o Evangelho. E isso aí foi um problema. E agora que nós estamos na transição de um planeta saindo de provas e expiação e preparando, construindo o terreno para que a gente entre num planeta de regeneração, como ele está falando, e a gente está atingindo um dos mais importantes ciclos evolutivos. É esse ciclo, é essa transição. E é agora que a gente precisa estar amparado no Evangelho, que é para a gente não cometer os mesmos equívocos que nós viemos cometendo aí durante várias reencarnações. E ele fala que nesse momento importante do nosso ciclo evolutivo, a gente tem a necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. Nós estamos vendo no mundo, parece que estamos vivendo no meio de um caos de suicídios, de homicídios, de calamidades. Se nós não temos esse pensamento religioso para manter a nossa mente mais equilibrada, nós não conseguimos passar por esses momentos tão turbulentos que estamos passando. Por isso que às vezes estamos aqui na noite de hoje buscando construir essa fortaleza para a gente poder passar por essas dificuldades. E cada um vai passar por um tipo diferente, cada um precisa de uma prova diferente. Então nós viemos aqui buscar, às vezes, coisas diferentes. Mas tudo que nós viemos buscar, a gente vai achar no Evangelho. Eu vou comentar mais tarde. O que ele continua falando? Que éramos presas dos dogmas católico-romanos. Então, enquanto ela era presa, a doutrina de Jesus não poderia amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Por que ele fala isso? A Igreja, ao longo dos séculos, criou esses dogmas, esses rituais, essas leis, essas normas, formas de agir, como uma maneira de estar ali no controle da situação. Não foi desenvolvido um pensamento crítico em cada fiel. Aquilo ali era mais ou menos imposto, né, de uma forma hierárquica, vinha passando de um para o outro ali, até chegar nos fiéis, aquele pensamento já pronto. Ele está falando que enquanto isso não for quebrado, enquanto a gente não criar essa mentalidade cristã por nós mesmos, a gente não vai conseguir essa espiritualidade que a gente busca. Então é preciso que a gente quebre aqueles padrões antigos de crença, muitas vezes voltadas em coisas exteriores, muitas vezes voltada para o medo, né? A gente tem medo, às vezes, de não estar pertencendo a uma religião e ser castigado por Deus. Então é sempre nessa cultura de imposição, de medo, de um Deus, às vezes, não tão amoroso, mas um Deus mais vingativo, que a gente veio, durante séculos e séculos, viciando o nosso pensamento. E é isso que a gente tem que quebrar agora.
é formar essa mentalidade nova e estabelecer um relacionamento com Deus mais próximo, mais íntimo. A gente coloca, muitas vezes, Deus, Jesus, os espíritos superiores muito longe da gente. A gente tem que aprender, então, a acessar Deus, Jesus, a espiritualidade que nos assiste. E a gente vai ver como a gente vai fazer para acessar de uma forma mais fácil. Ele pede para a gente iniciar o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho. E ele deixa claro, uma tarefa nem sempre amena da autoeducação. Não é uma tarefa fácil, mas ele deixa isso claro para a gente e ele vai nos mostrar que a gente começa, não é do lado de fora, a gente começa na gente, é um projeto de autoeducação. Então você educa um indivíduo, esse indivíduo vai impactar na família e vai servir de exemplo, de inspiração para a família poder se reestruturar e a família impacta na sociedade. Então é assim, é de um em um e é cada um fazendo o seu trabalho. Tem uma parábola que é interessante, que é a parábola das 10 virgens, que fala que existiam 10 virgens, Jesus conta essa parábola, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram tolas, eram loucas. Essas 5 prudentes, elas saíram, todas essas 10 saíram ao encontro de um noivo, mas o noivo demorou a chegar, e elas acabaram adormecendo. Quando o noivo chegou, já era madrugada, já estava escuro. E elas carregavam cada uma a sua lâmpada, né? Aquele vasinho assim, nesse formato meio de um bule, né? E ali dentro da lâmpada tinha que ir o óleo, o azeite, que era o combustível para fazer o fogo que ia iluminar. Aquelas 5 prudentes tinham o combustível. Elas levaram e compraram o seu combustível. As outras 5 não tinham. Então chegou a noite, o noivo chegou de madrugada, elas não tinham luz para caminhar até o noivo. Aí o que elas fazem? Ô, amiga, me empresta um pouquinho do seu óleo. E aí as 5 que tinham óleo negaram. A gente acha estranho, né? No primeiro momento fala assim, nossa, que egoísmo, né? Podia dividir um pouquinho do óleo com a outra. O que custa? Deixar a pessoa no escuro? Só que dentro do simbolismo que Jesus está passando ali nessa mensagem, o óleo é o esforço individual de cada um. Não tem como eu te emprestar o meu esforço para evoluir. É uma coisa que depende de cada um. Não tem como eu chegar para o meu guia espiritual, quando eu desencarnar, e falar assim, eu estou um pouquinho apagada, estou meio assim deslocada, aqui estou sem luz, me empresta um pouquinho da sua luz. É intransferível, não tem jeito. E é a mesma coisa o trabalho de educação que a gente está propondo aqui, da formação da mentalidade renovada. Não tem como eu chegar aqui e impor alguma coisa, porque isso é algo que você tem que construir. E o material já está dado, o material é o Evangelho. Mas a construção é de cada um. Então, essas 5 mulheres prudentes, elas, naquele momento, tinham feito luz em si mesma para encontrar com o noivo, que ali é um simbolismo, é Jesus que está chegando. E você faz a sua luz e vai ao encontro dele, e ele te reconhece e te recebe. Agora, aquelas 5 que não tinham luz, que chegaram ali no local do casamento, de última hora, de supetão, e queriam entrar à força, sem fazer luz, elas não foram recebidas. E esse não é o simbolismo do que acontece com a gente no plano espiritual? Não adianta a gente querer sair daqui, quando desencarnarmos, e irmos para uma colônia como Alvorada Nova, que é uma colônia que está acima de nosso lar. Se a gente não tiver feito luz, a gente não entra lá.
O noivo não vai receber a gente. Então é importante que a gente tenha essa consciência que esse é um trabalho individual. A gente pode contar com a ajuda da espiritualidade, pedindo nas nossas orações para nos intuir, para nos dar força, para que a gente possa agir de uma forma diferente daquilo que a gente vem agindo em todas as reencarnações. Mas o trabalho ninguém vai fazer pela gente. Pode passar. Então ele continua. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Então aqui tem umas coisas interessantes que a gente precisa pensar. Ele estava falando então do século passado, atividades pedagógicas do presente. O livro é de 1937. Emmanuel, o próprio. O título é Emmanuel. Ele faz uma apresentação ali dele e da proposta que ele traz. É um livro pequeno, simples, mas que traz uma proposta assim, de trabalho muito grande. Duas coisas que a gente tem que destacar. Essa feição evangélica e espiritista. Ele quer dizer com isso que todos aqueles que não estiverem dentro do espiritismo não vão estar colaborando na construção do mundo, do edifício grandioso do progresso? Não é isso. Não é o título espírita, espiritismo, que conta. Na verdade, Kardec, ele coloca lá na sua forma de pensar nos seus livros, que ele achava que a doutrina espírita vinha a ser um complemento. Então ele pensava em católicos espíritas, em protestantes espíritas, em budistas espíritas. Como? Colocando os princípios que são a verdade universal que a doutrina espírita nos ensina, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, colocando dentro dessas outras religiões essas coisas que a gente aprende aqui. Que existe vida em outros planetas, em outros mundos, que existe a possibilidade de você reencarnar, de você se comunicar, que existe plano espiritual e como é esse plano espiritual. Então Kardec ele via que devagarzinho o espiritismo, as verdades espíritas seriam, na verdade, introduzidas nessas outras religiões. E Leon Denis já falava isso também no século passado. Ele falava que a doutrina espírita não era a religião do futuro, mas era o futuro das religiões. Então aqui não é que a pessoa que está fora do espiritismo não vai conseguir colaborar na construção desse novo mundo. Ela precisa ter não um título espírita, mas o conhecimento da verdade. E isso aí a gente vai mostrar mais à frente como que isso vai se dar, mas ela precisa desse conhecimento para poder colaborar. Não é o título, é a forma de pensar. E ele continua, o texto é grande, então eu fui colocando aqui alguns recortes. Ele fala que no momento, o que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga esse propósito de mudar a mentalidade, os maiores desafios estão na ciência materialista ainda e na religião, por causa dos seus dogmas. Só que a gente já percebe que a ciência, devagarzinho, ainda é um movimento muito tímido, ela está começando a buscar as verdades espirituais. Nesse final de semana, agora no dia 30, se eu não me engano é sábado e domingo, vai ter um congresso em Juiz de Fora que vai acontecer de forma presencial e online. E esse congresso vai estar discutindo, são todos professores, doutores das maiores universidades do Brasil
e do exterior, tem alguns também que estarão presentes, vai estar discutindo a obra de Kardec, só que pegando somente os aspectos científicos. Então vai ter ali artigos científicos tentando demonstrar, comprovar aquilo que Kardec já colocou nas suas obras há mais de 160 anos atrás. São vários professores, doutores, que estarão com o olhar para a doutrina espírita. Então, a gente precisa, para que a gente consiga fazer esse projeto que Emmanuel trouxe para a gente nesse primeiro livro, a gente precisa que a ciência nos auxilie comprovando as verdades espirituais que a doutrina espírita já nos trouxe. É a lei natural, é a lei divina. A gravidade é uma lei. E a ciência, ela explica muito bem a gravidade. E em breve ela estará explicando as outras leis divinas, colaborando com essa construção. É esse o projeto do plano espiritual para a gente. E a religião é a mesma coisa. A gente precisa renovar, quebrar aqueles dogmas antigos e trazer um movimento novo de pensamento para dentro da religião. E Emmanuel vem falando que os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, eles vão ter que marchar contra esses gigantes, ciência e religião, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Então é uma questão de você se desprender do seu passado, daquelas amarras, e começar a pensar fora da caixinha, como a gente gosta de falar. A gente pensar de uma maneira que não está presa àqueles preconceitos que a gente traz no passado. Pode passar para mim. Aí vem a frase mais interessante que eu achei do livro. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre dos preceitos, quer dizer, das normas, das regras e dos preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Então ele vem nessa pequena frase falar qual que é o objetivo todo da obra dele, daquilo que ele trouxe. Ele está escrevendo seu primeiro livro e ele coloca ali, o que ele quer? Ele quer formar uma nova mentalidade cristã naqueles leitores, em todos nós. Então a obra de Emmanuel, ela é uma obra de construção, que a gente tem que ler e se sentir um pouco incomodado. Porque se a gente se sentir acomodado diante é porque a gente não entendeu o recado. Eu acho que se a gente está aqui, é porque temos muitas coisas ainda em nós para ser trabalhada. E se a gente faz uma leitura dessa e não acha o que trabalhar, alguma coisa está errada. Então, tudo que a gente pegar, até os romances, até aquelas mensagens pequenininhas para começar o dia, ali é um projeto de construção de um novo indivíduo. Então, a gente tem que começar a enxergar isso. Olhar ali e falar assim, eu já estou nesse ponto aqui de agir de acordo com aquilo que eu sinto, de acordo com aquilo que eu sei. Porque se a gente não está, é hora de começar. Pode passar, por favor. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que você está falando de mentalidade, você está falando só de raciocínio, né? Porque a gente pensa assim, a mente é raciocínio. Não é raciocínio. O que ele quer dizer aqui engloba razão e sentimento. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, não, Pensamento e Vida, ele coloca que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, ele coloca isso como quando você tem uma mente purificada, como é a mente de Jesus, tudo que ele vai refletir é vida. E vida no sentido mais amplo. Ele reflete Deus.
Porque Jesus é um espelho perfeito de Deus. A mente dele já está límpida. A nossa mente ainda não reflete, ainda tem muitas distorções. Então é um trabalho que a gente vai ter que começar a construir. E ele continua, pensamento e vida. Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar, ou seja, para purificar. Então é uma ação em conjunto, é mente e coração, é sentimento e razão trabalhando junto. Por isso que lá no início eu falei, às vezes vai parecer um pouco teórico, mas na verdade a gente tem que levar isso para o coração. A gente tem que deixar descer mesmo do nosso raciocínio para o nosso sentimento. E depois de passar para o sentimento, a gente ainda tem que exteriorizar, a gente tem que agir de acordo com o que a gente sabe. A gente já sabe muito, mas a gente ainda age muito por automatismo. E se a gente não consegue ainda agir bem, com acerto, a gente procura então reagir com acerto, que já é melhor do que nada, a gente já fica no lucro. Como assim? Às vezes a gente não dá conta, no momento de um desafio, de uma prova, quando você está ali mais alterado, mais nervoso, a gente ainda não dá conta de filtrar o que a gente vai falar. Às vezes a gente se exalta um pouco, a gente magoa, a gente ofende alguém. Você não deu conta de agir, mas e o reagir? O reagir, você já é capaz, com o seu conhecimento, de analisar aquilo ali e falar, opa, fiz errado. Então eu vou procurar a pessoa, vou falar, olha, eu estava com a cabeça quente naquele momento, você me desculpa, vamos consertar. Aquilo ali vai se tornando um hábito. Aquilo ali vai entrando para dentro da gente, até chegar um momento que a gente vai agir com acerto. A gente não vai precisar reagir, a gente já vai agir de uma forma coerente com o que a gente sabe. Mas hoje, se a gente só dá conta de reagir, então vamos reagir, vamos deixar de lado aquele orgulho que a gente ainda carrega, né? E vamos procurar reconhecer quando a gente está errado e reagir de uma maneira mais acertada. Olha, exagerei, me desculpa. Aí, cortou aqui um pedacinho, mas essa última frase, ela é de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. E ele fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é uma das falas mais belas de Paulo, que eu acho. Porque ele conseguiu ver, há 2000 anos atrás, o que hoje a gente tem dificuldade de ver com todo o conhecimento espírita que a gente tem. Ele percebeu que tudo o que Jesus viveu e passou aqui, ele estava exteriorizando a mente dele, que era uma mente já purificada. Às vezes a gente pensa, mas a gente não consegue agir de acordo com o que a gente pensa e sabe. Jesus não. Jesus não tem essa dificuldade. A mente dele, o sentimento dele e as ações dele andam em conjunto. Ele não age de uma forma diferente do que ele pensa e do que ele sente. Ele já é aquele espelho perfeito que dá uma imagem 4K de alta definição. O nosso espelho ainda é um espelhinho daqueles que distorce, assim, que às vezes amplifica, às vezes diminui. Nosso espelho ainda não é perfeito. Mas Jesus mostrou para a gente a sua mente, aquilo que ele tinha de mais caro dentro dele, de mais bonito, de mais belo. E a gente vê que tudo que ele mostrou para a gente é aplicável 100% no nosso dia a dia. Tem uma passagem no livro Obreiros da Vida Eterna, que lá no plano espiritual, lá na cidade de nosso lar,
eles receberam um espírito muito evoluído. E esse espírito chamava Asclépios. Ele precisou até de um ambiente especial para ele se materializar. Ele já não tinha mais aquela forma grosseira, ele já era muito evoluído. Então criou ali um ambiente, ele materializou assim daqui para cima, né, no tronco. E as pessoas que estavam ali eram todas assim uma assembleia que trabalhava aqui no planeta Terra. Eram trabalhadores do nosso lar. E cada um fazia uma pergunta. Falava, olha, mensageiro, eu estou começando o trabalho, mas eu estou com muitas dificuldades. Como o senhor pode me aconselhar? Sabe o que ele fazia? Ele abria um rolinho do Evangelho e ele lia uma passagem. Você fala, nossa, Jesus tinha a resposta para esse problema atual que a pessoa estava passando. Aí tinha uma passagem lá, olha, eu já estou mais de 30 anos na tarefa, ali junto com 2 pessoas encarnadas, que estão ali à frente de um trabalho no centro espírita, e elas estão sofrendo calúnia. O que o senhor pode falar para que eu possa levar essa mensagem para ela, para ajudá-la, né, nesse momento? Aí ele abre o Evangelho, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Você fala, meu Deus, Jesus tinha resposta até para isso. E a gente esquece de ir lá consultar, de buscar a resposta na fonte certa. O que a gente faz? Estou passando por um problema. Aí o que o outro te aconselha? Está te caluniando. Afasta ele, tira ele do seu convívio. Mas Jesus tem a resposta certa. Orai por aquele que persegue e calunia. Pode passar. É uma mensagem muito bonita. Aqui, a gente já está finalizando, eu quis trazer essa perspectiva da Alcione com relação à mensagem do Cristo, que pode ser entendida como a própria mente dele. Está no livro Renúncia, que é um dos romances de Emmanuel, um dos 5 romances. Ela fala assim, chegamos à conclusão de que o Evangelho, detalhe, gente, ela está conversando com o padre Damiano, que é o próprio Emmanuel numa existência passada. Então isso aqui realmente tem um peso, porque ela é um espírito muito mais evoluído que ele era naquela época. Ela era um espírito muito evoluído. E ela vai falar isso para ele. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Então o que está narrado ali é a nossa trajetória que a gente tem que trilhar, até a gente conseguir todas aquelas virtudes que Jesus nos mostra. É um caminho ascensional para o alto, cujo fim não poderemos atingir, ou seja, a gente não vai chegar lá no final desse caminho, legitimamente, sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Eu aposto que todo mundo já viu essas 4 palavrinhas. É daqui, é a Alcione falando para a gente. Nessa ordem de aquisições, conhecer, meditar, sentir e viver, não basta estar informado. Um preceptor do mundo, um professor, alguém que está ali para te ajudar, nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Ontem, nós fazíamos um estudo. Nós fazemos todos os domingos, é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, NEP, Cisco de Deus, que temos aqui em Leopoldina, lá no Centro Espírita Amor ao Próximo. E a gente lia uma passagem que era um encontro do discípulo, do apóstolo Natanael com Jesus. E numa primeira leitura superficial que a gente fez, a gente teve uma impressão péssima de Natanael. Primeiro porque ele é preconceituoso com Jesus. Ele fala, na hora que Filipe fala que conheceu o Messias, que era da cidade,
de Nazaré, a primeira coisa que ele fala, mas de Nazaré pode sair algo bom? Mostrando um certo preconceito. Mas à medida que a gente foi estudando, a gente foi descobrindo a grandeza daquele espírito. Uma passagem simples, mas depois Jesus o elogia e fala que ali existe um israelita de verdade, onde não há malícia. Porque Jesus havia visto ele debaixo da figueira. E ali, a gente pesquisando o que era aquilo que aquilo queria dizer para a gente chegou à conclusão que ele estava meditando, orando debaixo daquela figueira, e Jesus consegue ver a pureza naquele discípulo. A pureza de coração, aquela intenção quando você ora, de chegar mais perto de Deus. E a gente mudou completamente a nossa opinião acerca de Natanael. Então é isso que nos pede, é que a gente possa entrar em contato e meditar, pensar o que aquilo ali quer dizer de uma maneira mais profunda. O que aquilo ali pode trazer de positivo para a minha vida, o que quer me ensinar. Não é simplesmente fazer uma leitura, é ler um trechinho e meditar, porque tem tanta coisa escondida por trás ali das mensagens de Jesus, que a gente ainda vai levar existências e existências para entender toda a mensagem. Então que a gente possa fazer esse movimento de voltar lá na pureza do Evangelho e pegar dali o material, o tijolinho que a gente precisa para construir essa mentalidade cristã renovada, para sermos de fato úteis nesse processo todo que está acontecendo no nosso planeta de transformação. Pode passar. E ele vai falar que depois disso, esse é o final, que depois de formar esses pensadores esclarecidos no Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Que obras? Aí, depois que você constrói o ser humano, aí você começa a construir o que está fora do ser humano. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão. Não constitui uma utopia, um sonho dos nossos corações. A gente já começa a ver isso aqui acontecendo. Filmes espíritas, jornais, muitos programas na internet, muitas rádios, web rádios, divulgando o pensamento cristão. Mas isso quer dizer que nós já estamos, de fato, com uma nova mentalidade pronta? Não. O que está pronto até o momento? A obra do Emmanuel está pronta. Isso a gente sabe. Agora a nossa está só começando. Então, por isso que agora a gente está vendo aí surgir tantos grupos de estudo, tantas coisas, tantas possibilidades online, porque agora está começando a nossa construção. Então, cada um de nós, vamos pegar nosso material, nosso tijolinho, e vamos colocar as mãos na obra que nos compete fazer. Que Jesus esteja, nesse momento, ao nosso lado, nos inspirando, que esses bons espíritos possam cuidar de nós durante essa construção, para que ela possa ser uma construção bela, rica e de muito proveito. Eu vou pedir licença a vocês para me retirar. Eu vou tentar ainda chegar a tempo de pegar a reunião mediúnica que eu participo toda segunda. Então, eu peço desculpas por encerrar e não poder ficar aqui com vocês, mas que Jesus possa inspirar nesse trabalho que começa a partir de agora. Muito obrigada.